menstrual, né, e métodos contraceptivos, tá? Vamos falar dos métodos anticoncepcionais. Então, nós já estamos adentrando, né, a parte ginecológica. Né? Além da aula passada, nós já temos dado o pontapé inicial, que é falando, né, sobre os exames, sobre as prevenções que nós devemos realizar, né, para que não venhamos a ter outros tipos de patologias, né? Ou também vir a ter alguma patologia, certo? Então, assim, eu acho essa aula super bacana. Então, assim, sempre vão surgir muitas dúvidas. Tem muitas mulheres, né? Até acho que vocês mesmos, né, que estão estudando, tem algumas dúvidas sobre a questão do ciclo menstrual, sobre a questão desses métodos, né? Qual é o método mais indicado, né? Como que utilizar esses métodos. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, tá certo? De início, nós vamos falar do ciclo menstrual, porque não tem como a gente entender a questão de como prevenir, por exemplo, uma patologia ou usar, né, um método contraceptivo antes de entender o nosso ciclo menstrual. Então, eu sempre digo, o ciclo menstrual também é uma coisa particular da mulher, né, ou de cada mulher. Como assim, Dona Nigélia? Por exemplo, tem mulheres que têm um ciclo mais prolongado, tem mulheres que têm um ciclo mais curto, certo? Então, nós temos mais ou menos uma média. Essa média é, por exemplo, 28 dias um ciclo menstrual, certo? Mas tem mulheres que, por exemplo, têm um ciclo menstrual de 30 dias, tem mulheres que têm um ciclo menstrual de 27, então varia muito da questão também hormonal da mulher, certo? Então, é desses hormônios que nós vamos falar. Então, a parte do ciclo menstrual nós vamos falar dessa parte da fisiologia. Como acontece, né, até o útero, até chegar no fluxo menstrual, né? O que ocorre para que ocorra a descida desse fluxo menstrual. Então, a menstruação é uma descamação do endométrio. O endométrio, pessoal, é uma membrana que ele reveste, certo? A cavidade uterina. Lembra que eu falei, né, na aula passada, na questão anatômica, que nós temos lá o úterozinho, né, em forma de triângulo invertido, e toda aquela cavidade ali é revestida por uma membrana. É uma membranazinha fina, que essa membrana ela serve, né, tanto para a questão de alterações fisiológicas dentro do útero, como também ela serve como uma barreira de proteção para o útero, tá? Acompanhada, né, de saída de sangue. Então, essa parede, né, ela vai começar a se descamar, nós vamos falar mais para frente, que vai ocorrer o sangramento, tá? Então, isso ocorre porque os ovários, eles reduzem muito a secreção de hormônio. E estes, né, por vários mecanismos, reduzem o estímulo ao endométrio, cujas células morrem e se descamam. O primeiro dia do ciclo menstrual é o dia em que a menstruação se inicia. Então, isso é um foco principal. Anotem aí no caderninho de vocês, tá? Para que vocês possam entender. Outra dica que eu dou, essa partezinha introdutória aí sobre o ciclo menstrual. Se você tiver com um caderno, é muito melhor para você ir anotando tudo que eu vou dizendo de ponto principal, tá? Se tiver a apostila, o slide impresso, vai aí anotando também, porque a partir daí a gente consegue fazer um organogramazinho para que vocês entendam todo esse ciclo, tá bom? E aí vocês não fiquem tão confusos, certo? Então, o primeiro dia da menstruação é o primeiro dia que sai o fluxo sanguíneo. Ana Nigélia, mas como assim? Porque tem, por exemplo, minha menstruação às vezes aponta, né, mas só desce mesmo no outro dia. Qual é o dia que eu vou contar? O dia que ela apontou. Né? Quando a gente fala que aponta, é porque já teve saída de fluido, né? Seja aquele sangue vivo, ou seja, muitas vezes aquele sanguezinho puxado para uma borra de café. Se apontou, o seu ciclo já iniciou, tá? Então, não é você esperar vir aquele monte de sangue, não. Tá? Ou então a mulher que estiver, por exemplo, perguntando para vocês, não é não é a quantidade, e sim a saída do mínimo possível de sangue, né, de fluido, já é considerado o início aí do ciclo menstrual. Então é o seu primeiro dia da
menstruação, tá bom? Então anota aí. Primeiro dia do ciclo menstrual é o dia em que se inicia a menstruação. Então, como falou, né, um pouquinho anterior no slide, sobre a questão de que como é que ocorre essa saída do fluido. É quando, por exemplo, o nosso corpo, ele tem uma produção excessiva de hormônios, certo? E aí, quem é que produz esses hormônios? Quem é que enviam esses hormônios ou as informações? O principal, vamos dizer, elo, né, de envio, de mandar mensagem, ó, precisa produzir hormônio, ó, precisa parar de produzir hormônio. Aí envia esses hormônios. Então, quem faz esse serviço, sim, quem é o carro-chefe, não é o útero, são os ovários. É por isso que vocês vão ouvir falar também de mulheres que já entraram na menopausa. Quando a mulher ela entra na menopausa, os ovários eles começam a evoluir, ou seja, eles começam a diminuir de tamanho. Quando eles diminuem de tamanho, ele também diminui a sua função ou começa a inexistir a função dos ovários. E aí ele já não produz mais hormônios de forma adequada e nessa situação já também não produz o que? A descamação uterina, ou seja, já não produz mais o fluido, a menstruação, certo? Então vocês vão ouvir muito falar nisso. Então o carro-chefe daí são os ovários. Os ovários são compostos pelos hormônios secretores, tá? Vamos lá pra frente, vocês vão entender. Enquanto o endométrio ele descama, os hormônios FSH, anota aí, o hormôniozinho FSH, esse hormônio nós chamamos de folículo estimulante, tá? Então é um dos hormônios principais aí da mulher, né, relacionado ao ciclo menstrual, tá bom? Começa a ser secretado em maior quantidade pela hipófise. Hipófise é uma glândulazinha que fica lá no nosso cérebro, certo? Então aí já adentra assim o sistema nervoso. O nosso sistema nervoso central, ele é o carro-chefe para mandar as informações. Então a hipófise, ela manda informação para todo o nosso corpo. Não seria diferente aí também na questão aí fisiológica uterina, tá? Então, a hipófise, ela começa a secretar esse hormônio, esse FSH, tá? A partir daí, quando ocorre essa secreção desse hormônio, faz com que, né, ele se desenvolvam os folículos ovarianos. Esses folículos ovarianos vão se desenvolver aonde? Lá no ovário. Então, a hipófise, ela secreta o hormônio FSH, tá? Secretou, enviou esse hormônio lá para onde? Para os ovários. Os ovários, quando recebem esses hormônios, começam a produzir o quê? Folículos ovarianos, certo? Anotem aí. O hormônio secretado é o FSH, né? Secretado pela hipófise. Se quiser ir colocando as setinhas, já vai montando o seu organograma, né? FSH, setinha, aí hipófise, setinha, aí folículos ovarianos, tá? Que é produzido. Esses folículos ovarianos, pessoal, são bolsas de líquidos, né? Que vão conter aí óvulos e ovócitos, tá? Então é uma bolsinha que ela vai conter óvulos e ovócitos, tá certo? Então o hormônio é o FSH, que é secretado pela hipófise lá para os ovários vão lá e produzem umas bolsas que são chamadas de folículos ovarianos. Dentro desses folículos ovarianos vão conter o quê? Óvulos e ovócitos, beleza? Vamos partir para outro ponto. A partir daí, né? Mais ou menos aí com 7 dias de início aí desse ciclo, né, desse envio dos hormônios, né, dessa produção dos folículos ovarianos, o hormônio FSH ele começa a diminuir. E com a falta desse hormônio, alguns folículos param de crescer e morrem, tá? Por isso que cada ciclo menstrual de todos aqueles folículos que começam a crescer, apenas um se desenvolve e vai ovular, certo? Como assim? Vamos devagarzinho. Produziu lá os folículos ovarianos, né? Aí, quando começou a produzir, essa produção ela só vai existir enquanto ocorrer os hormônios lá no ovário. Qual é o hormônio? O FSH.
Quando a hipófise ela entende, não, já tem, né, como é que se diz? Já tem folículos ovarianos numa quantidade necessária ali para o ovário. Então, não precisa mais da produção deles. O que é que a hipófise faz? Ela para de enviar os hormônios, o hormônio FSH. Com a perda ou diminuição, né, da chegada desse hormônio, o que é que acontece? A produção ela começa a parar. Parou a produção, os folículos ovarianos que ainda existem lá dentro, eles também param de crescer. E aí, quando eles não recebem, né, vamos dizer, o combustível, né, eles começam o quê? A morrer. E aí, com essa morte, o mais resistente, ele sobrevive. E esse mais resistente, né, ele vai fazer o quê? Ele vai se desenvolver. Apenas um folículo ovariano vai se desenvolver. O que é que contém no folículo? Óvulos e ovócitos. Então, não esqueçam disso, porque a gente vai precisar disso mais pra frente, tá? Então, aí, esse, né, folículo, ele começa a desenvolver o único sobrevivente, tá? Então, durante o seu crescimento, o folículo ovariano produz quantidade de estradiol. Já mudou o hormônio, né? Ou seja, o hormônio FSH, ele é enviado. Aí, depois que ele não é mais enviado, que o folículo ovariano se desenvolve, aí o próprio folículo, né, começa a produzir outro tipo de hormônio. Esse hormônio é chamado de estradiol, que é um hormônio feminino. Ou seja, os homens não possuem esse tipo de hormônio, tá? E aí começam a produzir cada vez mais lá no folículo ovariano, certo? Esse hormônio produz o aumento da espessura do endométrio, ou seja, quem é o endométrio? É a membrana que reveste o útero. E aí esse hormônio ele começa a induzir o aumento do endométrio, certo? Ou seja, a espessura, certo? A grossura. Eu disse para vocês que é uma membrana fininha que reveste. E a partir daí ela começa vamos dizer, a engrossar, tá? Num linguajar mais comum. Preparando para receber o embrião. Lembra que eu falei na primeira aula que o nosso útero, todos os meses, ele vai se preparar para receber um embrião, ou seja, todos os meses nosso corpo se prepara para uma gravidez, certo? A partir do momento que não existe a fecundação, que é o tema da próxima aula, tá? A partir do momento que não existe a fecundação, o nosso corpo entende que teve alguma coisa de errado e aí ele tem que reverter o quadro, certo? E vocês vão entender mais pra frente um pouquinho. Então, o endométrio ele começa a se preparar para receber o embrião. Também favorece a secreção de muco cervical, né, de cor clara, né, tipo clara de ovo. Vamos lá. Quando vocês estão no período... Esqueci a palavra agora. Fértil, né? No período fértil. Geralmente, vocês vão observar que começa a sair um mucozinho, né? Aquela secreção transparente, tá? Então, essa secreção transparente é já o seu corpo se preparando para iniciar um novo ciclo, tá? Então, aí, né, no 14º até o 17º dia, que é o período fértil da mulher, tá? Após aí o início daquela menstruação passada. Então, primeiro dia da menstruação, aí geralmente o ciclo para durar a menstruação fluido 8 dias, né? 8 dias. E aí, no 14º dia desse dia que saiu a menstruação, é o seu período fértil até o 17º dia. E aí o corpo já está se preparando aí para ovular novamente, ou para se preparando para um ciclo menstrual novamente. Ou seja, vocês já estão aí ovulando, certo? Então, que às vezes flui pela vagina. Quando a quantidade de estradiol atinge seu máximo, é estimulada a liberação de grande quantidade de hormônio luteinizante. Tá? Vamos lá. O hormônio luteinizante, o LH. Né? Então, isso é coisa, pessoal, muito questão de concurso, porque confunde muito. O hormônio que é secretado no início para a produção dos folículos ovarianos é o FSH. O hormônio aqui que nós já estamos falando, né,
que é o hormônio que quando o hormônio do estradiol ele atinge o seu máximo, aí já começa aí a liberação e a produção de outro hormônio, que é o hormônio luteinizante, que é o LH, tá? E aí, esse hormônio, ele também, né, é produzido pela hipófise, certo? E secretado também pela hipófise. Tanto o FSH como o LH, todos os dois são produzidos pela hipófise. E algumas horas após, ocorre a ovulação, né? Então, só vai ocorrer a ovulação quando a hipófise secretar aí o LH, né, que é o hormônio aí luteinizante, aí é que vai ocorrer a ovulação, certo? Como o LH é secretado pelos rins e sai na urina, né, sua medida na urina pode ser útil para determinar a proximidade da ovulação após a ovulação. O folículo se transforma numa estrutura chamada corpo lúteo, tá? E passa a fabricar, além do estradiol, o hormônio do progesterona, certo? Então, o folículo ovariano, além de produzir o estradiol, ele também começa a produzir aí o hormônio do progesterona quando o LH é secretado, certo? Que chega lá a secreção desse hormônio, né? O hormônio chegou lá, o LH. Aí, a partir daí, quando o LH chega, já inicia-se a produção de outro hormônio. Lembra que a gente falou? Chegou o FSH para que seja produzido os folículos ovarianos, né? Quando tem uma quantidade de folículo ovariano satisfatória para de ser secretado esse FSH, aí o que acontece? Começa a morrer, só um folículo sobrevive, esse folículo começa a produzir estradiol, né? E a partir daí, dessa produção do estradiol, ele vai se fortalecendo e fortalecendo o endométrio, que é a membrana que reveste o útero. A partir daí, né, quando a membrana já está revestida e está forte, para que ocorra a ovulação, precisa ainda de mais um estímulo. Quem é que vem dar esse estímulo? O LH, que aí é o hormônio luteinizante. Aí vem para que ocorra a ovulação. Quando o LH chega, além de induzir essa ovulação, ele também induz o quê? A produção de outro hormônio, que é o hormônio da progesterona, tá bom? Então, esse hormônio da progesterona que prepara, quer dizer, o endométrio para a implantação do embrião, tá? Se a concentração desse hormônio no sangue for baixa, o endométrio pode ser não receptivo ao embrião e não ocorrer aí a gravidez, tá? Então, quem é um dos hormônios principais para que ocorra, né, essa fecundação e possa segurar esse embrião lá no útero é justamente a progesterona. É por isso que tem mulheres que precisam, né, ser induzidas. Então, às vezes, precisam fazer o uso desse hormônio para sustentar, muitas vezes, uma gravidez. Tá? Ainda não se conhece toda a precisão, né, o dia da implantação do embrião, né? Parece acontecer, mais ou menos, de 5 a 10 dias após a ovulação. Tá? Se não ocorre a implantação, ou seja, se não ocorre a fecundação, tá? A progesterona e o estradiol, eles param de ser fabricados. Esses dois hormônios, progesterona e estradiol, lembrem, tá? Anotem. Eles são produzidos aonde? Lá no útero, pelo folículo ovariano. Tá certo, pessoal? Para fortalecer a membrana, o endométrio, tá? Então, ele não é secretado. Quem é secretado é o FSH e o LH, tá bom? Que é produzido pela hipófise, tá? Então, esses outros dois são produzidos, progesterona e estradiol, são hormônios, né, uterinos, eles são produzidos ali no útero, tá? E aí, quando, né, eles começam aí a diminuir essa fabricação da progesterona e o estradiol, eles param de ser fabricados, né, pelo corpo lúteo, que o corpo lúteo vai ser responsável pela produção desses hormônios, né, o seu nível diminui no sangue e se inicia
outra menstruação. Então, entenda, para que o corpo se prepare, ele precisa, né, do FSH, ele precisa da produção dos folículos, ele precisa, né, depois da diminuição da produção do FSH, para que o folículo ovariano vire o corpo lúteo, a partir daí, né, ou induza a produção do corpo lúteo, a partir daí esse corpo lúteo comece a produzir estradiol, fortaleça a membrana lá do endométrio, a partir daí vai ocorrer a produção de estradiol, tudo isso se preparando para o quê? Para uma gravidez, para a recebida do embrião. Quando não ocorre a fecundação, certo? Que nós vamos falar na próxima aula. Quando não ocorre a fecundação, o corpo entende que aquela membrana, né, o endométrio que foi produzido, aquele endométrio que foi fortalecido, ele não tem mais utilidade para o útero. E aí o que acontece? Aquele endométrio todinho, aquelas camadas se descamam e aí elas começam a expulsar no útero, que é onde ocorre o fluxo, né, onde ocorre a menstruação, aquele fluxo menstrual, tá bom? Há alguma dúvida, né? Eu sei que é um pouquinho complexo, então se vocês não entenderem, a gente volta, né, o conteúdo e aí a gente vai conseguindo explicar novamente. Qualquer dúvida, botem no grupo, tá? E aí a gente vai comentar. Quem conseguiu fazer o seu organogramazinho, posta no grupo uma foto, né? Que aí a gente vai ver se tá tudo ok, vai complementando esse organograma e aí a gente vai bolando um bem bacana, tá bom? Então vamos interagir aí, que esse conteúdo é maravilhoso. Eu particularmente gosto muito dele, tá? E aí, nós vamos entrar na questão dos métodos contraceptivos, né? Então, a gente entendeu como é que ocorre todo aquele processo do ciclo menstrual, né? O primeiro dia do fluxo menstrual é o seu primeiro dia da menstruação. Então, a gente orienta que as mulheres, né, que têm uma relação sexual ativa, ou então as mulheres que planejam engravidar, que elas sempre marquem o seu primeiro dia da menstruação. Porque quando a mulher engravida, certo? A gente não vai perguntar qual foi o último dia da sua menstruação. A gente pergunta isso. Mas a gente não vai perguntar o primeiro. Porém, ela vai ter noção do primeiro dia que ela menstruou e do dia que ela parou. Pra gente ter uma média aí de uma idade gestacional. Tá certo? Pra gente fazer o nosso cálculozinho, nós vamos precisar da DUM, que é a data da última menstruação. Vocês vão ver isso mais pra frente. São conteúdos das próximas aulas. Certo? Então, aí a gente adentra aí a questão dos métodos, né, contraceptivos, tá? Então, qualquer outra definição para explicar o que são métodos anticoncepcionais não abrangeria, né, sua verdadeira utilidade. Eles servem para evitar uma gravidez, como todos vocês já conhecem. Não há, né, como classificar o melhor método, pois o melhor é aquele que a mulher e seu parceiro confiam. E também, né, que não existam contraindicações ao seu uso. Então, geralmente, né, as mulheres, a primeira coisa que chega é assim: qual o anticoncepcional que você mais me indica? Né? E aí, como o próprio texto diz, não existe um método infalível, tá? Então, nenhum dos métodos que eu trouxe, que eu até vou mostrar para vocês, né, são métodos infalíveis, não. Pode acontecer da mulher estar utilizando engravidar, pode. Mas a gente vai ver também que existem várias outras coisas por trás do uso desses contraceptivos. Então, muitas vezes é a forma incorreta que a mulher está utilizando, né? Muitas vezes é a data de validade do método que ultrapassou o período. Muitas vezes podem ser, a gente vai ver que tem um método que ele é intrauterino, né, que a gente vai falar do DIU, que ele não vai evitar, por exemplo, uma gravidez tubária, tá? Então, existem vários, né, como é que eu posso dizer, várias indicações, mas também pode acontecer, né, equívocos, né? Enfim, então o método mais indicado é o método que você vai se sentir confiante e que é mais adequado a você.
Vamos lá chutar um exemplo. Tem mulheres que têm uma vida muito corrida, muito acelerada, né? Tipo, por um exemplo, se eu fosse tomar um anticoncepcional via oral, tava perdido, porque eu não lembro nem de tomar água tem dia. Então, o que é que a gente indica? Se você é uma pessoa que você consegue lembrar, né? Gosta, quer fazer o uso do via oral, então faz. Mas sempre coloca um despertadorzinho para que não passe daquele horário. Então, todos os dias você vai ter que fazer o uso no horário. Se você é uma pessoa que você não tem tempo, que você se esquece, que você, né, muitas vezes, pronto, tem mulheres que começam a iniciar o uso do anticoncepcional via oral e começa a ficar enjoada. Sente muito enjoo, né, que ainda chamamos de náuseas, né, tem mulheres que têm cefaleia, né, aquela dorzinha de cabeça. Então, se não está se dando com o medicamento, né, o indicado é que ela use outro método, tá? Então, como eu digo, vamos para os métodos que são mais confiáveis, certo? Então, se não está dando certo o oral, vai para o injetável e aí sucessivamente, tá bom? Então, por isso que é bom saber quais são os métodos existentes e procurar se adequar a algum deles, sempre acompanhando de uma orientação médica. Então, assim, a gente orienta que você não faça uso do medicamento. A minha colega toma, e aí você iniciar o uso desse medicamento não, tá? O indicado é que você faça. Lembra que eu falei da questão dos hormônios na corrente sanguínea? Então, o ideal seria, toda mulher, antes de fazer o uso de um contraceptivo, ela fazer a sua dosagem hormonal, certo? Para saber se ela tem uma quantidade de hormônio satisfatória ou diminuída ou aumentada. Então, seria mais o indicado. E que essa mulher procurasse, né, um ginecologista para fazer uma avaliação geral de qual método melhor e mais indicado para ela, né, para o seu estilo de vida, né, para o seu quadro também, muitas vezes, fisiológico. Então, como eu digo, toda mulher, ela tem suas particularidades, certo? Então, nenhuma mulher vai ser igual a outra mulher. Nenhum ciclo menstrual vai ser igual a outro ciclo menstrual. Então, pode ocorrer, pode ter divergências? Pode. Como também pode ser igual, mas é como eu digo, toda mulher tem a sua particularidade. Tem mulher que sente cólica, tem mulher que não sente cólica, tem mulher que tem um fluxo menstrual, né, grande, tem mulher que tem um fluxo menstrual pequeno. Então, uma medicação que serve para a sua colega, muitas vezes não vai servir para você, tá? Os métodos contraceptivos podem ser classificados em 5 tipos básicos, né? E esses métodos são comportamentais, hormonais, de barreira, intrauterinos e definitivos. Pessoal, eu quero que vocês foquem, que vocês também anotem, que quando profissionais de saúde, né, esses métodos, eles têm que ser associados. Como assim? Não todos, é claro. Por exemplo, os comportamentais são métodos que evitam uma gravidez, mas ele não evita uma doença. Os métodos hormonais são métodos que evitam uma gravidez, mas eles não evitam doenças sexualmente transmissíveis. Os de barreira, esses sim, são métodos que evitam uma gravidez e também evitam uma doença sexualmente transmissível. Os intrauterinos também não evitam uma doença sexualmente transmissível e nem os definitivos, só evitam gravidez. O único que evita uma doença sexualmente transmissível é os de barreira, tá? Então é bom a gente focar nisso, porque a mulher, né, principalmente as casadas, eu sempre acho bem mais complicado de orientar, porque nós não estamos orientando só ela, nós muitas vezes estamos orientando, né, vamos dizer, um homem que tem uma cultura diferente, né, que tem um pensamento, né, diferente, que ele é o homem da casa, que quem manda lá é ele. Então, assim, quando a gente diz para uma mulher, por exemplo, fazer o uso de uma camisinha, muitas vezes a mulher ela não tem coragem de pedir o homem, o esposo, para colocar, né? E aí faz uso apenas de métodos, né, que não evitam doenças sexualmente transmissíveis. E aí a gente tem um índice hoje muito alto, né, de parceiras, de mulheres casadas, certo, com doença sexualmente transmissível, justamente
justamente por conta da cultura e por conta de que muitas vezes o parceiro, não que eu estou dizendo que todos os homens são infiéis, não, tá? Mas assim, que os parceiros muitas vezes dão aquela puladinha de cerca, né, e acabam trazendo essas doenças para a mulher. Então, assim, é um pouco complicado. Mas, quanto profissionais de saúde, nós temos que orientar para que façam uso desse tipo de contraceptivo, né? Que seriam aí, que a camisinha seria um método de barreira, tá? Então, é muito indicado a gente orientar sempre isso. Então, nos comportamentais, né, nós vamos falar agora, nós temos 3 métodos no comportamental. Nós temos um método, que eu sempre lembro um colega meu quando eu falo desse método. O método rítmico, né, ou método Ongino-Canus. Esse método é o famoso calendário ou tabelinha. Por que eu tô rindo? É porque assim, essa tabelinha, pessoal, acho que até a gente vai falar pra frente, aqui. Ele é um método que ele tem que ser seguido, mas assim, é igual comprimido, tipo, se você esqueceu, se você marcar errado, meio que você vai engravidar. Dali vai ser um checkmate, tá? Então eu morro de rir porque um colega meu estava fazendo com a esposa essa tabelinha, e nessa tabelinha ela engravidou 2 vezes, né? Então, por isso que tem que se ter um cuidado. Quando eu falo que os métodos, eles não são 100%, mas a gente também tem que ter um cuidado. Se você utilizar eles com cuidado, eu tenho colegas que, meu Deus do céu, que já faz muito tempo, tem uma casada que já faz bem 6 anos e ela não engravida. Tipo assim, ela não se dá com nenhuma medicação. E aí eu vou mostrar pra vocês que ela faz a questão do coito interrompido, né? Mas ela não conseguiu engravidar até hoje. Então, assim, são coisas que se você realmente tiver o cuidado, né, e não tiver tanto azar, você acaba não engravidando. Mas aí, vamos lá. E aí nós temos o método do muco cervical e nós temos também o coito interrompido. Esses 3 tipos são tipos comportamentais. Ou, em algumas literaturas, vocês vão encontrar, né, métodos naturais, tá? Métodos naturais, que esses métodos, né, não vão ter influência nem de drogas, né, nem de outras barreiras. São métodos que você vai utilizar naturalmente, tá? Vamos lá. Então, a tabelinha, né, ele procura calcular o início e o fim do período, né, menstrual aí do ciclo e somente é adequado para mulheres com ciclo menstrual regular. Então, se você tem um ciclo irregular, né, você está pedindo para engravidar quando você for fazer esse método da tabelinha. Então, não adianta, tá bom? A mulher ela deve ser orientada inicialmente a marcar no calendário os últimos 6 a 12 dias do ciclo menstrual, com a data do primeiro dia e duração, né, calculando então o seu período fértil. E abstendo-se das relações sexuais, né, com contato genital nesse período. Professora, mas aí quer dizer que nos outros dias, eu sei que está surgindo essa curiosidade, né, que eu vou falar agora. Nos outros dias, o homem, né, vamos falar do ditado popular, ele goza dentro? Não goza. Porém, né, ele vai fazer o coito interrompido da mesma forma. Então, meio que eles usam 2 métodos. Porém, aqui ela vai ter um controle, porque vocês sabem que, né, o período fértil da mulher, né, como eu disse para vocês, que entre o 14º dia, e o 17º dia, né, pode acontecer de engravidar com uma frequência maior, tá? Tem um risco maior, que a gente pode dizer. Então, pessoal, né, como eu falei, essa questão do ciclo, tem muita gente que utiliza, que vai ter que analisar essa questão do período fértil, né? E tem gente que já utiliza, de certa forma, esse período, certo? Então, é um pouco eficaz se não for combinado com outros métodos, como preservativo ou espermicidas, que nós vamos ver mais pra frente.
pois depende da abstenção voluntária dos períodos férteis da mulher, onde o libido, né, o desejo sexual, se encontra em alta. Assim, quando a gente fala de libido, né, a gente sempre fala assim, que é quando a mulher está com mais vontade. Então, é um período que ela tem vontade de praticar o ato sexual. Então, isso é normal, certo? E outra, muitas vezes também a questão do controle, né, dos dois, e aí vai fazer muitas vezes, não, a gente só precisa fazer o coito interrompido, né? Ou seja, coito interrompido a gente vai ver mais pra frente, que é justamente ejacular fora, né, da vagina da mulher, certo? Mas aí a gente tem que analisar que muitas vezes o homem ou a mulher não se controla. Então pode acontecer de um mínimo de ejaculação possível, às vezes, ser depositada ali. E esse mínimo pode acontecer, né, de ocorrer a fecundação. Então, tudo isso tem que ser analisado. Então, o método da tabelinha é um método que se faz, mas ele é um dos métodos menos eficazes, justamente por conta disso. Né? Você vai ter que se abster do sexo, né, durante esse período de 3 a 4 dias, né, a 6 dias, né, do ato sexual, e sem contar que ainda também, né, você vai ter que utilizar outros métodos. Então, vai ser tudo um coadjuvante. É bom para que a mulher muitas vezes também tenha noção do ciclo dela, né, da questão do período fértil, e aí ela consegue ter um controle de todo o seu ciclo. A tabelinha é muito bom para isso, certo? Mas também só é utilizado por mulheres que têm uma, como é que eu posso dizer, a menstruação frequente, uma menstruação certa, que não atrase, né? Então, tudo isso, tá? Então, aqui, ó, é uma tabela, tá? Para poder essa mulher, como se diz, seguir o seu cronograma. Então, vamos lá. Aqui, né, no primeiro a gente colocou, seria o primeiro dia da menstruação. Ele está até em vermelho, né? Por quê? Porque justamente o primeiro dia da menstruação é quando sai o primeiro dia de fluxo sanguíneo, tá certo? Então, ele estaria aqui, né, até o 7º dia, por isso que está vermelhinho, tá vendo? Até o 7º dia, seria, vamos dizer, os dias que a mulher está menstruando, tá? Professora, mas a minha menstruação só fica 3 dias, só fica 4 dias, outra, não, a minha só fica 5, mas a gente conta 7 dias, né, que seria um período normal, tá? Não que quem menstrua 3 dias ou 4 dias seja anormal, não. Porém, geralmente, a maioria das mulheres, né, elas menstruam 7 dias, tá bom? Então, aqui seria esse período de menstruação, que nós chamamos de período infértil, né, que é o período da menstruação. Então, eu estou menstruada e eu pratiquei o ato sexual. A questão como se diz, de ocorrer uma fecundação não é zero, tá, pessoal? É mínimo. Porque seria zero, por exemplo, se fosse no fluxo, né? Então, mas às vezes a mulher está no finalzinho do fluxo da menstruação, aí já corre um riscozinho. Porque lembra da questão fisiológica que a gente falou? Que só sai o fluido, né, menstrual quando o endométrio ele começa a se descamar, ele começa a se rasgar, se desgastar e eliminar. Então o útero não estaria ali preparado para uma fecundação. Nós não teríamos hormônio suficiente para ocorrer uma fecundação ali, para estimular a fecundação, né? Porque nós só vamos precisar do espermatozoide e do ovócito, né? Porém, ali a gente já não teria. Por quê? Porque aquelas células já teriam se desgastado. Então, por isso que é um período infértil que nós chamamos. O período, né, fértil, né, que a gente diz, ele se inicia geralmente no início já do desaparecimento de fluido menstrual. Tá certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com quanto é esse período, né, fértil que a gente diz. Professor, esse período fértil geralmente dura quanto tempo? Tá, pessoal? Ele pode variar, certo? 14 dias, né? 15 dias, 13 dias. Então, ele pode variar muito. Porque geralmente a gente diz que o fluxo, a gente diz que o ciclo menstrual é um ciclo de quê? De 28 dias, tá? Então, é um ciclo de 28 dias. E que seria o mais indicado, por exemplo, 28, a partir de 26 dias, certo, pessoal? A gente pode considerar um ciclo menstrual 26, 28, 30, tá? Então, assim, varia muito.
E aí, esse período, né, infértil seriam 7 dias, e o período, no caso, seria tipo assim, 14, vamos dizer que seja 28, o ciclo menstrual. Ou, isso, o ciclo menstrual. E aí, 28 dias, e nós vamos dividir, vamos lá, em 14. Seria 14 dias de período infértil e 14 dias de período fértil, certo? E aí, por que é ideal a gente pensar nisso? Porque para fazer a tabelinha, vocês têm que saber quais são os períodos inférteis e quais são os períodos férteis. Então, período menstrual infértil. A partir do dia que desaparece fluidos, né, que desaparece aí sangue, que para de menstruar, inicia-se o seu período fértil. Aí, professor, esse meu período fértil vai durar quantos dias, né? Vamos colocar 14 dias, certo? 14 dias de período fértil. Então, você conta a partir do dia que você parou de menstruar, certo? Aí você conta, né? A partir do dia que você parou de menstruar, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? 12 dias. Aí, Rangélia, por que você diz 14? Porque assim, tem mulheres, como eu disse pra vocês, que variam. Porque às vezes, por exemplo, ela parou de menstruar, vamos dizer aqui, ó, no 5. Então, quando conta 1, 2, aqui, ó, já dá 14. Então, a média, se você tem menos de 7 dias, né, de fluxo menstrual, conte 14 dias, certo? Se você tem 7 dias de menstruação, você conta 12 dias, tá bom? Então, o máximo vai ser 14. E aí, por quê, professora? Porque aí, quando passa esses 12 ou 14 dias, né, que é o período aí fértil, aí nós vamos ter mais aqui dias que são períodos inférteis, que já depois desses 14 dias já inicia-se o período infértil. Aí, Rangélia, como assim? Porque o seu corpo já está pronto para uma nova descamação, então ele já está pronto para poder menstruar novamente. Então, aí todo esse período que ele já está pronto, até o período menstrual, é o período infértil, certo? Professor, é bem enrolado, tá? Mas dá para vocês entenderem. Lembrei do primeiro dia que saiu o fluxo menstrual, né? Fluxo menstrual. A partir desse primeiro dia do fluxo menstrual, até 7 dias, eu conto que é o meu período menstrual, o meu período infértil. A partir do 8º dia, né? Até 19 dias. A partir do 8º dia, aí eu conto para frente, mais 11 dias, né? Já é o meu período fértil. E aí, depois desses, né, 12 ou 14 dias, né, eu sou mais do que menos, eu prefiro contar 14, né, para evitar aí alguma coisa. E aí, eu vou iniciar já o meu período infértil depois desses 14 dias, tá bom? Então, é interessante a gente contar aí, tá? E aí, uma dúvida que surge muito das mulheres é que, Rangélia, quando realmente inicia-se o meu período fértil? É no 14º dia. Vamos lá. Vamos dizer que você começar a contar do primeiro dia da menstruação do fluxo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No 14º dia você está sim no seu período fértil. Porém, antes do 14º dia, já existe um período fértil, uma probabilidade aqui de você engravidar. Então, eu conto sempre quando? Meu período fértil é o período após, né, o desaparecimento da menstruação. Né? Após cessar a menstruação, eu já inicio-se o meu período fértil. Porém, no 14º dia, ele está bem aqui no meio do ciclo, né? O 14º dia nós chamamos que é o ápice, que é o auge, que é o período que geralmente a mulher ela começa a ovular, né? A produzir lá os seus óvulos, né? E aí começa também, como eu disse para vocês, a se preparar o corpo para uma gravidez. E o ápice é o 14º dia, certo? Então, por isso que geralmente as mulheres no 14º dia, exatamente, no 14º dia é o ápice do ápice, certo? Então, porque justamente tem mulheres que têm um período mais prolongado de menstruação, tem outras que não, certo? Então, é basicamente isso. Então, o método do muco cervical, né? O muco cervical, ele baseia-se em quê? No muco, né? Naquela
secreção que é eliminada pela vagina. Então, tem mulheres que analisam essa secreção. Então, é importante a gente observar, né, que ela baseia-se na identificação do período fértil pelas modificações clínicas do muco cervical, observando no autoexame, né, e pela sensação por ele provocada da vagina e vulva. A observação, né, da ausência ou presença do fluxo mucoso deve ser diária. O muco cervical aparece cerca de 2 a 3 dias depois da menstruação. Inicialmente é pouco consistente e espesso. Logo antes da ovulação, ele atinge o chamado ápice, que fica bem grudento, né? Então, esse muco, vamos lá. Período infértil, se você pegar o muco, né, você tentar fazer, ele vai ficar um muco, como é que eu posso dizer? Não tão liguento, né? Então, ele não vai fazer essa ligaçãozinha, né? Ele não vai ficar tão liguento, é um muco mais concentrado, certo? Já no muco no período fértil, é um muco mais liguentozinho, certo? Então, esse muco, né, como é que eu posso dizer? Você vai perceber, lembra lá da fisiologia que eu disse, que geralmente é eliminado um muco transparente, como se fosse gema de ovo não, clara de ovo. Então, esse muco do período fértil é aquele muco, clara de ovo. Então, quando você pega uma clara de ovo, ele não é bem liguento, pronto, esse muco no período fértil vai ser daquela forma, tá? Então, geralmente é a análise desse muco. Então, quando a mulher analisa, ela sabe que está no seu período fértil, tá? Testa-se colocando o muco entre o indicador e o polegar, né? Os dedos, o indicador e o polegar, e tentando se separar os dedos, certo? É necessário a interrupção da atividade sexual nesta fase, permanecendo em abstinência por no mínimo 4 dias a partir do pico de produção, período em que se inicia o período infértil novamente. Esse período também exige, né, a observação sistêmica e responsabilidade por parte das mulheres durante vários meses, até conhecer bem o seu ciclo imuno. No entanto, qualquer alteração provocada por doença ou quando a mulher tem pouco ou muito muco, o método se torna um pouco confiável, né? Então, tem que analisar isso. Tipo assim, se a mulher estiver, né, perdendo outros tipos de secreção, já não é tão confiável que ela utilize esse método. Por quê? Porque pode se camuflar. Você pode achar que às vezes está no período fértil, quando na verdade você não está. É outro método, pessoal, que assim, é bem, como é que eu posso dizer, um pouco confuso. Então, né, eu não sei, eu não, particularmente, eu não indicaria esse método. Né? O coito interrompido, né, ele baseia-se na capacidade do homem em pressentir a iminência da ejaculação. E nesse momento, retira o pênis da vagina, tá? E aí faz-se a ejaculação, ok? Tem baixa efetividade, levando à disfunção sexual do casal. E deve ser desencorajado, ou seja, a gente não indica o coito interrompido hoje, tá? Quanto profissionais de saúde, nós não indicamos esse coito interrompido. Por quê? Muitas vezes, né, como eu disse para vocês, pode acontecer do homem não se controlar e ejacular e não perceber que ejaculou, às vezes em uma pequena quantidade. Às vezes ele começa já a ejacular na vagina quando ele está fazendo a retirada. Então, tudo isso, né, é um risco. Sem contar também, né, que muitas vezes ele fica prendendo. E isso também não é bom fisiologicamente para o homem. Como também, por exemplo, a mulher fica com aquela tensão, eita, vai ejacular dentro? Não vai. E assim, a questão realmente do ato, né, fica uma coisa muito tensa. Então, nem é bom para a mulher, nem é bom para o homem. A questão até muitas vezes do prazer, muitas vezes não é, como é que eu posso dizer, satisfatório para ambas as partes, certo? Então,
se torna uma coisa, né, como é que eu posso dizer, desconveniente para os dois, tá? Então a gente não orienta a realizar esse tipo de contraceptivo. E aí nós temos os hormonais, que eu vou falar agora para vocês. Como a própria imagem já mostra, né, são o uso de injetáveis ou de comprimidos via oral, tá? Então esses métodos, né, são medicamentos que contêm hormônios que atuam evitando a ovulação ou dificultando a passagem do espermatozoide através do espaçamento do muco, certo? Então são os contraceptivos orais e os contraceptivos injetáveis, certo? A pílula, né, anticoncepcional, sem sombra de dúvidas, é o método contraceptivo mais popular, ou seja, que quase todo mundo usa, em todo o mundo, particularmente entre os adolescentes, entre as adolescentes também. No entanto, o uso inadequado com maior índice de falhas do método ocorre entre as adolescentes. No que tange às pílulas de baixa dosagem de hormônio, né, que tem alguns, que é os hormônios do estradiol, lembra que a gente falou desses hormônios do estradiol, que ele vem já no finalzinho o estradiol, né, lá do ciclo, e esse é o mesmo hormônio, né, de estradiol, em umas dosagens de 20, de 30, de 35 miligramas, então varia no anticoncepcional. Estes têm a vantagem de menor incidência e efeitos colaterais, mantendo-se a eficácia desde que tomados com regularidade. Como eu disse para vocês, não sei se já vai... Não. Vamos lá. Como eu disse para vocês, quando a gente vai fazer uso, eu trouxe até 2 tipos, né, de anticoncepcional. Eu trouxe o anticoncepcional... Eu trouxe o anticoncepcional, deixa eu ver se foca aqui, um anticoncepcional, né, que a mulher usa normalmente, tá? E eu trouxe um anticoncepcional que geralmente as gestantes fazem uso, né? Todos os 2 anticoncepcionais que eu tenho na mão, eles são distribuídos, tá? Pela farmácia, né? Pelo município, são distribuídos pelo município. Porque eu quero que vocês entendam a diferença, né? Que o anticoncepcional é comum, né, para as mulheres que vão fazer uso normalmente, né, só para evitar a gravidez. Ele é composto, vamos aqui, ele é composto por 21 comprimidos. Professora, mas a senhora disse que o ciclo, né, dura 28 dias. Mas aí nós temos o período do quê? Do fluxo menstrual, certo? Então é o período que você vai parar para que venha a menstruação. Então, meio que quando utiliza o anticoncepcional, ele encerra com a menstruação, né? Então, como assim? Não seria o começo da Nigéria? Seria. Vamos lá. Quando é que eu vou, como e quando eu vou iniciar o uso do anticoncepcional via oral, né? A primeira vez que eu vou usar, Nigéria. Então, eu nunca utilizei nenhum tipo de contraceptivo. E aí eu decidi iniciar agora o uso do contraceptivo. Aí o que é que você vai fazer? Você vai no primeiro dia da sua menstruação, no primeiro dia que sair o fluxo menstrual, você vai tomar o primeiro comprimido. Vamos dizer que aqui foi um dia de terça-feira. Então a nossa carteirinha ela vem indicada por dias da semana. Isso é para ajudar também, não sei se está focando. Isso é para, deixa eu ver se foca. Aí, tá? Isso é para ver justamente, né, os dias da semana para que a mulher ela não perca, aí não se confunda. Então eu tomei o meu primeiro numa terça-feira e aí vou seguindo a semana, quarta, quinta, sexta. Tomei o meu primeiro comprimido no primeiro dia do fluxo menstrual, certo? Então a primeira vez que eu estou tomando. Aí eu vou seguir tomando a cartela. Professora, mas anticoncepcional não corta a menstruação? Pessoal, comprimido ele não vai cortar a menstruação quando você está fazendo uso pela primeira vez, não. Nem pense que vai cortar a sua menstruação, porque ele não vai. E outra, quando você vai tomar comprimido, diz assim, eu vou tomar anticoncepcional porque eu vou viajar e eu quero que a menstruação, corte. Não corta. Né? Se você fizer o uso dele, né, com alguns dias, né, antecedendo aí 10 dias antes,
pode ser que o fluxo já não venha no dia que deveria vir. Mas se você menstruou e quer tomar anticoncepcional para cortar, ele não vai cortar, tá bom? Não estou indicando ninguém aí a atrasar a menstruação não, tá? Então, e aí eu vou fazer o uso do meu anticoncepcional. Eu tomei no primeiro dia da menstruação e vou fazer uso. Professora, quando é que eu vou utilizar o anticoncepcional novamente? Tomei no primeiro dia da menstruação, aí eu vou tomar os 21 comprimidos, né? No 22º dia, né, que você parou, então você vai suspender essa cartela. Acabei a cartela, eu vou suspender essa cartela por 7 dias. Não foi 21? Com mais 7 dias dá quanto? 28. Eu completo o meu ciclo de 28 dias. Quando eu suspendo ela por 7 dias, tá? 7 dias a partir do 22º dia você vai contar, certo? 7 dias. Então, o que é que eu vou fazer, Ranigélia? Eu inicio a cartela novamente no 7º dia, tá? Esse é o erro mais comum das mulheres. Porque o que é que acontece? Tem mulher que ela, por exemplo, você tem até o 7º dia para iniciar a cartela novamente, tá? Tem mulheres, né, que param de menstruar com 5 dias. O que é que eu oriento a elas, né? Ranigélia, você orienta só tomar no 7º dia mesmo, parando o fluxo? Eu oriento que quando ela parar o fluxo, se for só de 5 dias, que ela inicie a cartela novamente. Lembra que a gente falou daquela período fértil? Então, quando há a suspensão da menstruação, você já está entrando aí no seu período fértil, certo? Claro que assim, é um período fértil bem baixo, né? Bem pequeno. Porém, você já está correndo risco. Então, o ideal é você já iniciar a cartela. Agora, se o seu período menstrual é de 7 dias, aí você começa a tomar no 7º dia. Tá bom? A primeira vez vai ser no primeiro dia da menstruação, certo? E os próximos vão ser aí intercalando até no máximo o 7º dia. Tá bom? E aí você vai fazer uso desse anticoncepcional. Esse anticoncepcional aqui, tá? Vocês observem que a cartelinha é maior. Vamos lá, cartelinha, certo? Ele também é disponibilizado. O nome dele, né? É o nome comprido que a gente chama de Norestin. Mas o nome dele é Norestisterona, tá? Esse Norestisterona é um medicamento que ele é utilizado para mulheres, né, que estão amamentando, que tiveram recentemente um filho. O ideal do início do uso do anticoncepcional, né, que a gente orienta a mãe que está amamentando, é utilizar ele após 6 semanas do parto, certo? Ou seja, dá 1 mês e 2 semanas a ele, tá? Então, a gente orienta a fazer esse uso, tá certo? E, como assim, Angélia? E aí, ela vai tomar a cartela normalmente. Aqui aqui possui 35 comprimidos. Então, Angélia, mas o ciclo menstrual da mulher não é 28? Só que quando a mulher está amamentando e ela está no parto, esse período é um período que a menstruação e o ciclo ele fica um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco bagunçado. Então, por isso que se faz o uso da cartela de 35 comprimidos. Aí a mulher para, geralmente, pessoal, a mulher ela menstrua mesmo tomando esse medicamento, certo? Então assim, quando chega o dia dela menstruar, a menstruação vem. Aí ela vai, não tem interrupções, ela vai tomar cartela novamente, entendeu? Então não existe a interrupção desse medicamento quando para mulheres que estão amamentando, certo? Porque ele é um medicamento o quê? Ele é um medicamento mais fraco do que o anticoncepcional normal. Então, o que eu oriento geralmente às mulheres? Mãe, você está amamentando? Estou. A amamentação, ela é exclusiva, né? A gente tem que também avaliar isso, certo? Mãe, estou amamentando exclusivamente? Então, se é exclusiva, ótimo. Pode fazer uso desse medicamento próprio para quem está amamentando. Se você der água à criança, já não é mais uma amamentação exclusiva. Então, o que acontece? Você vai ter que fazer uso de outra medicação, certo? Então, você vai ter que fazer uso de uma medicação mais forte, tá? Então, já não é indicado. Então, procure seu médico para fazer essa modificação, tá
tá bom? E aí, nós temos a pílula, né, oral de emergência. O que é essa pílula oral de emergência? É a pílula do dia seguinte. Também é disponibilizada, tá, pelos municípios, certo? Na farmácia básica dos municípios é disponibilizada. Ela é composta por 2 comprimidos. Tem pílulas, né, do dia seguinte, pílulas de emergência, que só vem um comprimido também. Tá, Ranigeria, aí, qual é a mais eficaz? Pessoal, é igual, como eu disse para vocês, é igual qualquer outro método, né? Vai ter um risco? Vai, dependendo de quando você fez uso. Então, a gente geralmente orienta que essa mulher, ela não ultrapasse, por exemplo, 2 dias, que seria 2 dias aí, 48 horas, para fazer o uso desse medicamento. O quanto antes ela fizer, né, o risco vai ser menor. Tá? Por quê? Porque a gente, como eu disse para vocês, o organismo é uma coisa acelerada. Então, pode acontecer de essa mulher fazer o uso da pílula e a fecundação já ter ocorrido, né? A junção aí do ovócito com o espermatozoide. E aí, quando isso acontece, a pílula é meio que água. Ela não vai servir a mulher. Por isso que tem gente que diz assim, eu tomei a pílula, não serviu de nada porque eu engravidei, né? Mas justamente foi quando, né? Em que momento você tomou a pílula? Se já tiver ocorrido a fecundação, a pílula não vai servir. E aí é normal também, algumas mulheres até questionam, que o fluxo menstrual, ele venha com 10 dias ou até mesmo antes, certo? Por quê? Porque essa pílula vai fazer, né, o útero descamar. Então, ela vai entrar lá e o efeito dela vai ser o quê? Despreparar tudo que estava preparado, por exemplo, para receber o embrião. Então, ela vai destruir tudo lá para que descame e aí seja eliminado. Então, para que não corra o risco de ocorrer uma fecundação. Então, por isso que tem mulheres que quando faz uso da pílula com 10 dias, menstrua. Quando não menstrua, tá, pessoal? Pode ser, pode não ser, tá? Que ocorreu a fecundação. Porém, ela vai ter que aguardar aí, né, o período, a data que ela deveria menstruar, e aí vai ver se vem, se não vem, e aí fazer análise caso atrás, e é bom fazer o exame, tá? Sim, aí é um método que evita a gravidez por vários mecanismos, sendo todos interferem na fecundação, que é a união do óvulo com o espermatozoide. Os efeitos, né, mais estudados são a inibição ou o retardo da ovulação, que dependem do período do ciclo em que acontece o coito e a tomada das pílulas. Outros estudos mostram que interfere na capacitação dos espermatozoides e no transporte dos espermatozoides e no óvulo através do trato genital feminino. A anticoncepção oral de emergência não afeta a implantação do óvulo já fecundado, como eu disse para vocês, caso já tenha ocorrido. Nem interrompe uma gravidez já estabelecida. Então, não adianta tomar nesses casos, tá? O anticoncepcional, aí nós temos o injetáveis, que nós temos o trimestral e nós temos o mensal, tá? O trimestral, pessoal, eu trouxe para vocês, né? Eu não vou abrir todos, porque são iguais, certo? Esse aqui é o trimestral, também é disponibilizado pela atenção básica, tá? É um hormônio, né? Tomado a cada 3 meses. É um período na adolescência para aqueles pacientes que não toleram outros métodos ou não usam corretamente. Então, tipo, adolescentes às vezes são muito irresponsáveis e aí preferem fazer o uso desse anticoncepcional injetável de 3 meses. Até porque a duração é mais prolongada e aí tem essa preferência. A descontinuidade desse método é muito elevada entre os jovens pelo aumento do peso corpóreo. Então, às vezes, não quer tomar por conta que engorda muito. Uma coisa interessante também é que, geralmente, mulheres que não se dão com outros métodos, o primeiro método que o médico, né, orienta é justamente a tomada da injeção trimestral. Não que a mensal não seja indicada, mas a trimestral, geralmente, as reações delas são menores do que a mensal, até o organismo se adaptar. Porque a mensal, quando o organismo se adapta, você também não sente
basicamente nada. Mas é normal você sentir às vezes um pouco de enjoo, né? Um pouco de cansaço, um pouco de estresse, quando você faz o uso inicial da mensal, tá? E aí, Rangela, a trimestral. A trimestral você tomou, aí 3 meses da data, você tem que fazer uso da injeção novamente, tá certo? Senão você corre o risco, se passar um dia, você corre o risco de engravidar, beleza? E aí a gente tem, né, pessoal, a mensal, certo? A mensal, né, a administração dela é igual à trimestral, é simples e diminui a probabilidade de esquecimento. Porque assim, a de 3 meses, às vezes a pessoa esquece que já fez os 3 meses, por exemplo. E aí já a mensal é mais difícil, né? Completou um mês, você sabe que tem que tomar ela novamente. As vantagens em relação aos injetáveis trimestrais são a menor incidência de alterações menstruais e menores o ganho de peso. Por quê? Porque a quantidade de hormônio da trimestral é bem maior do que a quantidade de hormônio da mensal. Então, por isso que ocorre, geralmente, quando você toma a de 3 meses, o ganho de peso é maior do que a de 1 mês, certo? Então, ela tem essa como é que eu posso dizer? Esse critério positivo, né? Na questão da injeção, de administração, é a mesma coisa. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Eu vou abrir essa caixa para a gente ver direito, tá? Ó, essa é a da mensal, certo? Outra coisa, quando que é administrada essa medicação, Ranigélia? Essa medicação, ela é administrada, pessoal, também a primeira vez no primeiro dia da menstruação, certo? Aí a próxima você tem até 30 dias para você tomar. Então, assim, por exemplo, menstruou, a gente indica de que quando ocorrer o fluxo menstrual, que no 7º dia, no máximo do fluxo menstrual, você tome a injeção. Mas tenha um cuidado com essa questão de 7º dia na questão injetável. Por quê? Porque às vezes você tomou, vamos lá para o calendário. Tomei dia 1º, a injeção foi o meu primeiro dia da menstruação. Só que aí o meu ciclo pode ter tido uma alteração e atrasado um pouquinho. Aí eu vou ter que tomar quando gerar a injeção novamente? Dia 30. Se sua menstruação vier dia 28, por exemplo, né, tiver uma alteração no ciclo, e sua menstruação vier dia 28, e aí você for tomar só a injeção no 7º dia da menstruação, ela vai fazer 28, 29, 30. Primeiro, dia 2, dia 3, dia 4. Então, o 7º dia vai ser dia 4. Você tem que tomar até o dia 30. Não é até o dia 4. Então, esse dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, você já vai estar o quê? Com muito risco de engravidar. Então, você já vai estar desprevenida, certo? Então, por isso que eu digo, é 30 dias do dia que você tomou, tá? Então, é bom a gente salientar isso. Se a menstruação veio vamos dizer, dia 22, né? Então, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ótimo, não chegou o dia 30. Então, eu posso tomar a injeção no 7º dia. Mas, caso ela comece a atrasar, né? Você tem que salientar aí qual foi o dia que eu tomei e quantos dias dá. Conta aí 30 dias. Porque se ultrapassar, mesmo sendo o primeiro dia dela da menstruação, completou os 30 dias que você tomou a injeção, tem que tomar, tá? Ah, Angela, mas vai cortar. Mas no início pode ocorrer essa alteração, depois controla. Não tenha medo, certo? O melhor é você tomar. Se você aí, né, endoidar o seu ciclo, né, tomar, sei lá, 33 dias, aí você pode estar engravidando e aí ela não vai ter a mesma eficácia, tá bom? Ó, aí vai vir com a seringazinha dentro da caixa. Deixa eu tentar tirar aqui, que a bichinha é bem pequenininha. Ó, a ampola, né? A ampolazinha não pode se bater, mas nessa tem que bater, porque ela não desce nem a pau. Se a gente não tiver um jogo de cintura nessa ampola, ela não desce nem a pau. E outra, pessoal, a gente precisa do fluxozinho todinho. Então, é só uma bolinha aqui. Não é nada da injeção, não. Vamos lá, ó. Então, vem na ampolazinha aqui.
certo? É uma pola, ai, cadê? Aqui, ó, é uma polazinha, certo? Essa ampola é 1 ml, tá, pessoal? Não sei se focou aí, né? É 1 ml. E aí, o que acontece? O líquido, vocês vão, acho que eu vou mostrar aqui, ó. Vocês dá para perceber que o líquido, ó, ele fica bem, deixa eu ver aqui se eu tá, ele é um líquido bem, ó, bem grosso. Ela é bem oleosa, tá vendo? E aí, para aspirar, é bem ruim também. Então, assim, professora, para quebrar, a gente vai quebrar a ampola, certo? Normalmente. Dedinho aqui, ó, para quebrar minha ampola, tá? Então, a aspiração, deita a ampola um pouquinho para facilitar a aspiração. Bota o bisel para baixo para facilitar a aspiração dessa ampola, tá certo? Porque ele tem o contato com o líquido. Tá? Então, normalmente a aspiração é bem normal. Agora ela dá um trabalhozinho para aspirar, é normal dar esse trabalho para aspirar por conta que ela é muito oleosa, tá certo? Ela é muito oleosa, aí ela dá esse trabalhozinho sim, tá? E aí nós temos os métodos de barreira. Esses métodos de barreira, pessoal, é o quê? É a camisinha, né, o diafragma e os espermicidas, certo? Os espermicidas é uma associação com o diafragma, que geralmente é utilizado. Esses métodos, eles impedem a acessão dos espermatozoides, né, ao útero, sendo, né, fundamentais na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis. Junto com a pílula anticoncepcional e o coito interrompido, são os métodos não, né, definitivos, mas utilizados, tá? Então, o condo ou a camisinha, né, vocês podem ouvir falar condo ou camisinha, né, quase todas as pessoas podem usar, ela protege contra as doenças também, né, e previne doença de colo do útero e não faz mal à saúde e é de fácil acesso. Nós temos as camisinhas que são as masculinas, que são disponibilizadas pelo SUS. Ó, nós temos, eu trouxe até 2 tipos, essa é a mais conhecida, né, essa camisinha aqui, e nós temos umas mais novas, tem umas pretas agora também, nós temos umas mais novas agora que estão sendo disponibilizadas, certo? Essas camisinhas, elas têm como é que eu posso dizer, uma fama, né, de camisinhas que não são resistentes, tá? Mas elas são bem resistentes, essas camisinhas. Vou até mostrar aqui pra vocês, né? Então, o condo masculino, ele é envoltório, né, de látex. Ou seja, o material da camisinha é um látex, certo? Que recobre toda a parte do pênis, tá? Retendo aí espermas no ato sexual, impedindo o contato desse, né, e de outros micro-organismos com a vagina. E o pênis e vice-versa, tá? Vamos lá. Vou tentar pegar só. Abrir também é bem fácil, acho que, né, todo mundo conhece. Tá aqui, né, tem um anelzinho, certo? E o material de látex, tá? Deixa eu ver aqui, vamos lá. E o material de látex. Vou tentar introduzir aqui na minha mão. Aí rasgou, peraí. Muita calma nessa hora, ponta das unhas. E ela rasga. Cuidado aí, pessoal, com a unha grande para não pegar as camisinhas. Vamos introduzir ela aqui, né? Que é mais fácil. Porque eu introduzi na minha mão. E aí ela também tem um lado, tá, pessoal? Que é mais fácil para colocar. Então é só, né, fazer aquela levantando, né, e puxando, tá? Não tem segredo não, certo? Aqui é um espelho só pra gente mostrar como se fosse o pênis, tá? Então ela entra. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, a questão da resistência, tá? Eu posso rasgar aqui, mas vai ser minha unha. Porém, aqui a resistência dela, ó, é muito, ó, tá? Então a resistência da camisinha, ela é grande. Então as pessoas dizem, não vou usar a camisinha porque corre o risco, né, dela rasgar, mas ela não rasga fácil,
certo? Vocês estão vendo que eu estou puxando e ela não rasga tão fácil não, certo? O látex dela é bem, e é porque eu estou com unha grande, ó, bem resistente, tá? Então é uma camisinha que, dos métodos, eu acho o método mais, retiradazinha na luz, o método mais eficaz, né? O método mais eficaz para o ato sexual. Então, assim, ela é resistente. Eu trouxe para vocês também, né, um condom feminino, a camisinha feminina, tá certo? Como o vídeo vai ficar legalzinho, eu não vou abrir ela, porque é muito raro a gente encontrar essa camisinha. Então é só para mostrar a embalagenzinha dela, mas tem uma imagem que eu vou mostrar para vocês, tá certo? E constitui-se em um tubo, né, de poliuretano com uma extremidade fechada e outra aberta, acompanhado de 2 anéis flexíveis, também de poliuretano, né, na cérvice uterina, paredes vaginais e vulva. O produto já vem lubrificado, devendo ser utilizado uma única vez, destacando-se que o poliuretano ele pode ser mais resistente que o látex, por ser utilizado com vários tipos de lubrificantes. O uso da camisinha feminina, eu vou mostrar aqui para vocês, né, para a gente ler isso tudo, mas tem toda a descrição aqui, tá? Ó, ela é uma camisinha, né, que ela tem 2 anéis, um lado é aberto e um lado é fechado. O lado fechado é o que o anel fica deitado, certo? O lado aberto é o lado que vai ficar na parte da vagina, né, fora da vagina, certo? E o anel que fica deitado é a parte que nós vamos introduzir. Então o anel a gente faz, observem aqui, em formato de S, para fazer a introdução na vagina. Quando é feita a introdução na vagina, aí o que é que faz, professora? Depois que introduziu, aí é o dedo mesmo, né? Vai fazendo com que ela vá entrando, até o anel ficar, ó, na parte de fora. Então não fica cobrindo, não, fica só o anel, certo? Nessa parte externa. E a outra parte vai ficar lá na vagina, no final da vagina, próximozinho do colo do útero, tá certo? E aí evita aí, né, tanto uma doença sexualmente transmissível, como também uma doença aí, uma inflamação, infecções uterinas, certo? Evita muitos problemas uterinos. Então a camisinha, ela é muito, como é que eu posso dizer, é um método muito realmente positivo, né? E muito indicado por todos os médicos, né? Todos os ginecologistas, tá? O diafragma, né, é um anel flexível coberto de uma membrana de borracha fina que a mulher deve colocar na vagina para cobrir o colo do útero. Como uma barreira, ele impede a entrada dos espermatozoides, devendo ser utilizada junto com um espermicida, no máximo 6 horas antes da relação sexual. A adesão da paciente depende da utilização correta do dispositivo. A higienização e o armazenamento correto do diafragma são fatores importantes na prevenção de infecções genitais e no prolongamento de uma vida útil do dispositivo. Por apresentar vários tamanhos, né, de acordo com o tamanho do colo do útero, que deve ser indicado por um médico para poder, né, você fazer a aquisição do diafragma, deve ser usado com espermicidas. Espermicidas a gente vai ver mais para frente, que é uma pomadazinha, certo, pessoal? Para poder evitar de causar inflamações, certo? Introduzidos na vagina de 15 a 30 minutos antes da relação sexual. E só retirar de 6 a 8 horas após a relação sexual e a penetração, que evita aí de você, se você tirar precocemente, pode acontecer ainda de ocorrer, né, uma fecundação, tá? Então o ideal é que você tire de 6 a 8 horas, né, para evitar que ocorra ainda o deslocamento do espermatozoide até o útero, tá? Tá aqui o diafragma, como acho que vocês perceberam durante a leitura, né, que ele
é um dispositivo que ele pode ser reutilizado. Então, vai depender da higiene da mulher, né, com o dispositivo. Então, tem que ter muito cuidado também para não ter uma higiene inadequada e quando for reutilizar o dispositivo, para que ele não provoque uma infecção, tá? Então, ó, ele é introduzido da mesma forma que eu falei para você com a camisinha. Faz um formato de S, de sinal do infinito, dobra ele e aí introduz. E aí, a partir da introdução, você vai empurrando com o dedo até chegar lá no finalzinho, que é quando realmente ele se adapta, ele acopla, né, o colo do útero. Ele já vai lá e encaixa, certo? Quando ele faz a abertura, ele já faz o encaixamento. As esponjas espermicidas, elas são feitas de poliuretano, são adaptadas ao colo do útero com uma alça para sua remoção e são descartáveis. Estas estão associadas, né, a espermicidas que são substâncias químicas que imobilizam e destroem os espermatozoides. Podem ser utilizados combinadamente também com o diafragma ou preservativo, para evitar infecções, como eu disse a você. Existem várias apresentações de espermicidas, podem ser cremes, geleiras, supositórios, tabletes e espumas, tá? Esse que eu trouxe para vocês é em creme, certo? Aí é colocado, né, o dispositivo e aí é colocado o espermicida, né? Ele vai ajudar, vai servir também como uma barreira. E aí vai também evitar, por exemplo, que tanto inflamações como também evita que o espermatozoide ele fique por mais tempo aí, como se ele matasse o espermatozoide. Então, evita, né, já uma barreira também maior. Aqui é uma esponjinha, certo? Que é colocada também, às vezes, no colo do útero, certo? Para, se você quiser colocar a esponjinha e ainda o diafragma também, mas a esponjinha ela já serve como se fosse um dispositivo também, um diafragma, e ela impede também essa barreira. Mas tem gente que associa os dois, a esponjinha e ainda o diafragma. E nós temos o intrauterino, certo? O dispositivo intrauterino, que nós chamamos de DIU, tá? São artefatos também de polietileno, não achei esse nome, polietileno, aos quais podem ser adicionados, né, cobre ou hormônios que são inseridos na cavidade uterina, exercendo sua função contraceptiva. Atuam impedindo a fecundação, tornando difícil a passagem do espermatozoide pelo trato reprodutivo feminino. Os problemas mais frequentes durante o uso do DIU são a expulsão do dispositivo, dor pélvica, dismenorreia, que é sangramentos irregulares, tá? O aumento do risco de infecção, certo? Seja ela aguda ou não, né? Ou seja ela persistente. E aí faz a indicação da remoção do DIU. Deve ser colocado pelo médico e necessário um controle também semestral e sempre que apareçam, né, alguma inflamação ou a presença de corrimentos ou sangramentos também retornar ao médico. Mulheres que têm hemorragia muito abundante ou cólicas fortes na menstruação ou têm alguma, né, anomalia intrauterina como miomas ou câncer ginecológico, infecções nas trompas ou sangramentos vaginais ou até alergia a cobre, não podem usar o DIU. E não é aconselhado também para nulíperas, ou seja, mulheres que nunca tiveram filhos. O ideal é que geralmente a mulher engravide para depois, né, colocar o DIU após uma gestação. É o mais indicado, certo? Mas tem mulheres que botam mesmo sendo nulíperas, ou seja, que nunca tiveram uma gestação. E outra coisa, a duração dele, geralmente ele varia, a não ser que tenha alguma intercorrência, até 10 anos a mulher pode levar para trocar ele. Vocês estão vendo aqui o dispositivo, né? Ele fica realmente, ele é intrauterino, ele vai ficar dentro do útero, certo? Então ele é introduzido e ficado lá dentro do útero. É tanto que ele tem o mesmo formato, né, aqui em cima do útero, tá? E aí ele fica. Pronto, outra coisa que vocês vão me perguntar, professora, e esses fiozinhos do DIU? Esses fiozinhos é para indicar que realmente a mulher, esse fiozinho ele fica para fora do útero, certo? Pelo colozinho.
para indicar que a mulher está com o uso de DIU e também para caso tenha alguma intercorrência ou precise da troca do DIU, ser mais fácil de retirar o DIU. Por isso que tem esses fiozinhos, como se fosse um fio guia, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu trouxe um DIU, consegui, é muito difícil também, mas eu consegui trazer para vocês darem uma olhada, certo? Também vou estar enviando para vocês um videozinho mostrando o DIU mais de perto. Caso não foque muito, eu vou enviar no grupo do WhatsApp de vocês, tá bom? Então ele vem nesse sacozinho, ó, transparente. Vocês observam que aqui está maior que a imagem, né? Mas é porque aqui ele já está pronto para fazer a inserção, certo? Para ele ser inserido, tá? Deixa eu ver se dá para vocês verem direitinho aqui o DIU, ó. Vamos lá, focar. Ah, eu tô tremendo. Aqui, ó. Né? Esse é o dispositivo dentro do negocinho que vai ser introduzido. Vou retirar ele aqui para vocês verem. Certo? Ó. Aí ele vai ficar... Ai, como é que eu mostro? Deixa eu ver. Saiu e aí ele vai ficar aqui assim, ó. Certo? Não sei se tá dando para vocês verem. Ai. Tá? Ó, esse é o dispositivo, tá certo? Ui, tô levantando. E aí ele fica lá dentro do útero. Esse aqui é de cobre também. Observem, ó, tá? Estão vendo direitinho, não sei. E aqui é os fiozinhos, certo? Os fiozinhos. Mas eu faço um vídeo e envio para vocês observarem ele direitinho, tá? E aí... nós vamos agora falar, né, para encerrar, sobre o uso aí, os métodos definitivos, certo? Os métodos definitivos, pessoal, são os métodos que não têm reversão. O DIU, ele é um método intrauterino, porém ele pode ser retirado, caso a mulher não deseje mais, né, possuir o DIU, e ele pode ser retirado e é um método reversível. Porém, aqui os métodos definitivos são os métodos, né, que a gente considera aí os métodos de cirurgia, né, que promovem a esterilização e pode ser tanto em homens como mulheres. Que aí, na mulher, nós chamamos de laqueadura tubária e nos homens nós chamamos de vasectomia. Então, são os dois procedimentos cirúrgicos. A esterilização, né, da laqueadura tubária e a vasectomia é um método contraceptivo cirúrgico e definitivo, que não tem reversão, tá? Realizado na mulher através da ligadura ou corte das trompas, impedindo o encontro dos gametas masculino e feminino na mulher. E no homem, né, pela ligadura ou corte dos canais diferentes, que é a vasectomia, o que impede a presença de espermatozoides no leito do ejaculado. Quando houver indicação de contracepção cirúrgica masculina, e principalmente a feminina, deve ser baseada em critérios rígidos, observando a legislação vigente. Aqui é na mulher, eu não trouxe no homem, eu até esqueci. Mas a na mulher, ó, é o corte das trompas, tá certo? E aí, para que não ocorra aí, né, a fecundação, ou seja, aí também não vai ter mais um envio, né, de muitos, como a gente falou, de muitos hormônios. Então, não vai ter como ocorrer uma fecundação, tá certo? E aí, a gente encerra mais uma aula, né? Espero que vocês tenham gostado. O material eu vou estar enviando para vocês, né, como eu falei, um videozinho do DIU para vocês verem mais de perto, direitinho, né, e ficar melhor a visibilidade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já sabem, é só falar comigo no WhatsApp ou no grupo do WhatsApp, certo? A atividade vai ser enviada para o grupo de vocês e o envio também é até a próxima sexta-feira, tá certo? Qualquer dúvida, só comentar lá. Vamos gerar um debate, vamos falar, é um conteúdo muito bacana, muito interessante. Eu espero que vocês tenham dúvidas, que é para poder a gente retirar, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.